Boa tarde, eu sou a Gica do Reset Graça, estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje vamos ler o capítulo 13, Um Coração Voltado para Jesus. Betânia era um lugar que nosso Senhor Jesus amava frequentar. Ele se sentia muito confortável em Betânia, onde podia estar entre seus amigos mais chegados, Marta, Maria e Lázaro. Em Betânia, nosso Senhor se sentia em casa, mesmo estando longe. Ali, seus amigos o amavam, honravam e verdadeiramente valorizavam sua presença. Ele também apreciava muito a companhia deles e sempre se sentia confortável e relaxado. Foi também em Betânia que nosso Senhor subiu ao céu. Ver Lucas 24, 50 e 51. 6 dias antes de se entregar para ser crucificado, ele reuniu seus amigos em Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Eles haviam preparado um banquete em sua honra, mas a reunião foi ofuscada pela Páscoa iminente, que ficava a menos de uma semana. Seus amigos entendiam até certo ponto o que o Senhor pretendia fazer, e o coração deles estava pesado porque eles se importavam profundamente com ele. Enquanto o Senhor Jesus comia, Maria levou um vaso de alabastro, um óleo perfumado de alto preço. O preço era tão alto, na verdade, que ele valia o salário de um ano inteiro. Mas não era nas horas que havia trabalhado para comprar o óleo que Maria pensava enquanto levava o vaso em suas mãos. Era em Jesus, era no seu Senhor. Ela havia ido preparada para adorar Jesus, e seu coração transbordava de um amor que não podia ser expresso em palavras enquanto ela se aproximava dele. A gratidão e o desejo de adorar cresciam dentro dela enquanto ela se ajoelhava silenciosamente ao lado dele. Sem poupar uma gota de seu tributo delicado, ela ungiu os pés do Senhor e secou-os com os seus cabelos. E toda a casa ficou cheia com o aroma agradável da sua adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao testemunhar esse gesto generoso e extravagante, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, indignado, partiu para o ataque verbal. Criticando Maria de forma rígida, ele perguntou: por que esse óleo aromático não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? João 12, 1 ao 5. Você percebeu que com apenas um olhar para o vaso de alabastro precioso, Judas pôde fazer uma avaliação exata do seu valor comercial? Aquele homem tinha perspicácia para os negócios e soube instantaneamente que aquele perfume valia 300 denários. A triste realidade é que é esta. Judas pôde ver o valor do óleo imediatamente, mas não pôde ver o valor do nosso Senhor Jesus. Descobrindo o valor de Jesus. Muitas pessoas no mundo hoje sabem o valor de imóveis, o valor de bens, de empresas comercializadas publicamente no mercado de ações, mas não sabem o valor de Jesus. Fico muito feliz por você reconhecer o valor do nosso Senhor Jesus. Essa é a razão pela qual você está dedicando tempo para ler esse livro que fala dele. A Revolução da Graça tem a ver com revelar o valor de Jesus. Quando você souber o valor de Jesus, quem ele é, o que ele fez, o que ele ainda faz em sua vida hoje, experimentará uma revolução da graça em sua vida. Você começará a viver acima de toda derrota quando tiver um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus. As pessoas podem discutir sobre doutrina, sobre lei e graça, sobre a confissão de pecados, sobre sua segurança eterna e sobre diferentes interpretações da Bíblia. Mas, no fim das contas, deixe-me ensinar-lhe como testar toda a doutrina, ensino e interpretação bíblica. Pergunte a si mesmo: como o Senhor Jesus é valorizado com esse ensinamento? Ele faz você querer adorar, louvar e glorificar o Senhor Jesus com sua vida? Ou ele dá mais valor a você e ao que você pode fazer? Ele faz com que seu foco esteja na pessoa de Jesus ou faz com que esteja focado em si mesmo e em saber se você falhou ou teve sucesso? Pastor Prince, você está dizendo que o desempenho não é importante? Absolutamente não. Estou compartilhando com você que a chave para o desempenho está no poder do seu amor, da sua graça e do seu favor imerecido em sua vida. Você será capaz de verdadeiramente ter um bom desempenho quando souber que é perfeitamente amado.
Preste atenção nas crianças que são ousadas, confiantes e seguras. Elas vêm de famílias que são cheias de amor e apoio, famílias que as deixam livres para encontrar o sucesso. Essas crianças não têm medo de falhar e se destacam na multidão porque ousam ser diferentes para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas ousam dizer não às influências do mundo. Elas não têm vergonha quando seus colegas zombam dos seus valores cristãos. Ao mesmo tempo, em um ambiente de amor, graça e apoio, os pais desses filhos são capazes de disciplinar, corrigir e guiar a criança para que ela aprenda a tomar boas decisões sozinhas, sem magoá-la ou feri-la. Somos corrigidos porque somos amados. Algumas pessoas têm a ideia errônea de que quando você está debaixo da graça não há correção e que tudo é permitido. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Há correção debaixo da graça? Pergunte a qualquer dos meus pastores e eles lhe dirão: é claro que há. Mas a correção é sempre cheia de amor, graça e sabedoria. A disciplina debaixo da graça? É claro que sim. Toda disciplina e correção eficaz é transmitida com uma abundância de graça, paciência e amor. Há aqueles que argumentam que se de fato podemos sempre contar com o favor do Senhor, então não há necessidade de que Ele nos corrija e discipline. Meu caro amigo, deixe-me ajudá-lo a entender isso do ponto de vista de um pai. Quando meus filhos fazem alguma coisa errada, o Andy e eu, sem dúvida, os corrigimos e disciplinamos. Mas, em nossos corações, eles são sempre amados e contam com o nosso favor mesmo quando erram e mesmo quando estão sendo corrigidos por nós. Por quê? Simplesmente porque são nossos filhos. Não importa como eles se comportem, sempre os amaremos e eles sempre poderão contar com o favor dos nossos corações. O quanto eles são favorecidos por nós é uma questão que se refere à identidade deles e não a seu desempenho. Baseia-se em quem eles são e em de quem eles são, e não do que eles fizeram ou não fizeram. Do mesmo modo, sermos amados e favorecidos pelo nosso Pai no céu é resultado da nossa identidade como filhos e filhas de Deus através da obra consumada de Jesus Cristo. Podemos chamar Deus de nosso Pai, e Deus pode nos chamar de seus filhos por causa do que Jesus fez da cruz em nosso favor. À medida que crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos corrigirá, nos disciplinará e nos guiará. Mas é vital saber que nosso Senhor jamais nos corrigirá com acidentes trágicos, doenças e enfermidades. A Bíblia diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Em outras palavras, o Senhor corrige aqueles a quem favorece grandemente, assim como um pai terreno corrigiria um filho a quem ama. Um pai corrigiria um filho em quem ele tem prazer, infligindo dor e sofrimento a este filho? É claro que não. Do mesmo modo, nosso Pai Celestial não nos corrige infligindo dor e sofrimento, mas com sua palavra. Ver 2 Timóteo 3,16. A correção pode vir através da pregação da sua palavra ou através de líderes piedosos com os quais ele o cerca em uma igreja local. Líderes que o amam e que sempre se importam o suficiente para ministrar sobre a sua vida. A verdade é que quando pessoas sabem que seu Pai Celestial as ama, elas podem receber correção e disciplina com gratidão e humildade. É por isso que é tão importante para cada filho de Deus experimente a revolução da graça, se firmando em seu perfeito amor e estar ancorado na sua graça incondicional para com Ele. A graça nos transmite o poder para realizar e para viver uma vida acima da derrota. A graça é a chave para a santidade. É crucial que continuemos a receber ensinamentos cheios de abundância da graça de Deus e do dom da justiça. Quando é continuamente ensinado sobre a pessoa de Jesus, você reina sobre toda derrota, pecado, vício, medo, dúvida e desafio em sua vida. Valorize o nosso Senhor Jesus na forma devida em sua vida e você se tornará alguém impossível de ser parado. Para que este desperdício? Vamos voltar ao que Judas disse quando viu Maria adorando nosso Senhor Jesus com alabastro caríssimo. Ele achou aquilo um desperdício e disse que se o óleo tivesse sido vendido, o dinheiro poderia ter sido usado para os pobres.
Isso lhe soa familiar? Já lhe disseram que ler a Bíblia é uma perda de tempo? Que servir e estar envolvido com sua igreja local é uma perda de tempo? Que levar seus dízimos à igreja é um desperdício de dinheiro? Meu caro leitor, sempre haverá essas vozes acusadoras do mundo. Por quê? Porque essas vozes não entendem o valor do nosso Senhor Jesus, assim como Judas. Judas, sem dúvida, não entendia o valor de Jesus. Algum tempo depois de repreender Maria por desperdiçar o perfume em Jesus, em vez de vender o óleo e dar os rendimentos aos pobres, Judas foi até os principais sacerdotes de Jerusalém e pediu um preço para lhe entregar Jesus. Eles lhe ofereceram 30 peças de prata e ele instantaneamente concordou em negociar. Judas provavelmente achava que a quantia era mais do que justa e que era um bom negócio para ele. Apenas por uma soma irrisória de 30 peças de prata, ele estava disposto a trair Jesus e entregá-lo aos sacerdotes. Isso nos diz exatamente o quanto Judas Iscariotes valorizava o nosso Senhor Jesus. Pastor Prince, como você pode dizer que 30 peças de prata é uma soma irrisória? Isso seria muito dinheiro se atualizássemos a quantia para os dias de hoje. Bem, talvez você pudesse comprar muitas coisas hoje com 30 peças de prata, mas a pessoa do nosso Senhor Jesus não tem preço. Maria entendeu o valor do nosso Senhor implicitamente. Por estimar tanto Jesus, ungí-lo com seu bem mais precioso foi simplesmente uma representação externa do quanto ela amava, valorizava e apreciava o nosso Senhor Jesus interiormente. O que Judas Iscariotes viu como um desperdício, Maria viu como adoração. Você sabe quais foram as últimas palavras registradas de Judas? Ele pegou as 30 peças de prata, atirou-se aos pés do sumo sacerdote e gritou em desespero: traí sangue inocente. Então partiu dali e cometeu suicídio enforcando-se em uma árvore. Foi um fim muito triste e trágico para alguém que não valorizou a pessoa de Jesus. A verdade é que Judas Iscariotes não tinha de se enforcar naquela árvore. Nosso Senhor Jesus estava prestes a ser pendurado em outra árvore, a cruz, pelos pecados do mundo inteiro, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Judas Iscariotes não creu em Jesus. Ele não havia nascido de novo e, sem dúvida, não valorizou a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele rejeitou o Senhor e sua culpa o impeliu a se enforcar. É triste ver que há muitas pessoas hoje que estão se punindo pelos seus próprios pecados. Elas vivem em culpa e condenação perpétuas, punindo-se e sujeitando-se a um comportamento autodestrutivo. Para aplacar as vozes da acusação em sua consciência, muitos se tornam prisioneiros do álcool, das drogas e de todo tipo de abuso de substâncias debilitantes. Eles acabam vivendo constantemente com medo, sofrem com ataques de ansiedade, insônia e doenças psicossomáticas. Meu amigo, esta não é a vida abundante que Jesus veio para nos dar. Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Oro para que ao ler estas páginas você valorize o nosso Senhor Jesus e tudo o que Ele sacrificou na cruz para o seu perdão, a sua libertação, a sua redenção e a sua liberdade. Você pode parar de se punir hoje, recebendo a verdade de que Jesus levou toda a sua punição quando tomou o seu lugar na cruz. Nosso Senhor foi punido na cruz para que hoje você possa ser curado e se tornar completamente são no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deixe-me compartilhar com você um testemunho muito precioso que recebi de Garrett, que mora na África do Sul. Incapaz de encontrar saída de um poço de vícios e desespero, Garrett passou a se odiar a ponto de tentar suicídio. Seja abençoado ao ler este encontro com Jesus e sua maravilhosa graça transformaram a vida dele completamente. Eu lutava contra a depressão e o desespero há anos, o que me levou por um caminho de autodestruição. Durante esse período, perdi muito em minha vida. Até as pessoas a quem eu amava me deixaram. Perdido e confuso, eu me mudava de um lugar para o outro, tentando construir uma vida melhor para mim mesmo, mas nada nunca funcionava. Casei-me por vaidade, não por amor, mas do casamento veio um filho a quem amo mais do que a própria vida. Entretanto,
Devido à minha infelicidade e às minhas decisões erradas, acabei envolvido em um mundo de vício em drogas e álcool. Como resultado, perdi meu emprego, minha esposa e meu filho amado. Eu tinha de viajar da Irlanda à África do Sul para ver meu filho. Consegui encontrar um emprego, mas as drogas, o álcool e o desespero eram mais fortes que a minha capacidade de colocar as coisas novamente nos eixos. Eu era um escravo da minha situação. Sentindo-me sozinho e odiando o que havia me tornado, minha mente voltou-se para o suicídio, mas eu também falhei nessa tentativa. Então conheci uma mulher chamada Linda, que me ajudou a ficar de pé e lentamente comecei a avançar, enfrentando a vida e os meus vícios. Eu clamava a Deus por ajuda, mas realmente não achava que Ele me ajudaria, nem sabia sequer se Ele existia. Ainda assim, eu continuava olhando para o alto e pedindo. Meu relacionamento com Linda ia muito mal e parecia que íamos nos separar. Pensei comigo mesmo, acreditar em Deus não dá resultado. Então perguntei novamente, Deus, o que você quer de mim? O que eu tenho que fazer? Estou sendo punido pela maneira como sou? Você realmente existe? Voltei para casa naquela noite e encontrei uma casa vazia. Sentei-me no sofá, liguei a televisão para assistir ao noticiário, mas o volume estava alto demais. Apertei um botão para diminuir o volume, mas em vez disso, os canais da TV começaram a se mover e encontrei seu programa. Ora, não sou do tipo que assiste a programas cristãos, então tentei imediatamente mudar de canal novamente para o canal das notícias, mas o canal ficou congelado. Pastor Prince, naquele exato instante, você olhou para a câmera e disse: talvez haja alguém aqui neste culto ou assistindo pela televisão cuja vida agora está sendo sacudida por alguns ventos. Talvez seja um vento de turbulência financeira, talvez seja uma tempestade de enfermidade que entrou em sua vida. Sejam quais forem os ventos, seja qual for a tempestade, estou aqui para lhe dizer, em meio à tempestade, procure por Jesus. Senti como se tivesse sido atingido por um trem de carga. Parei imediatamente e fiquei enlouquecido, porque apenas alguns minutos antes eu estava gritando a Deus e pedindo respostas. Eu estava certo de que Deus estava me apontando para algum lugar naquele instante. Meu corpo começou a formigar e a luz da sala começou a ficar mais clara. Embora eu não seja uma pessoa dada aos momentos religiosos, tenho certeza de que eu estava tendo um momento com Cristo. Foi muito real e totalmente inesperado. Sua mensagem mudou meu mundo. Eu não fazia ideia de que Deus podia amar uma pessoa como eu depois de tudo o que havia feito. No dia seguinte, saí e comprei um dos seus livros. Acabei de lê-lo em 2 dias e depois senti uma fome que eu jamais havia sentido antes, um entendimento que nunca havia tido. Meus olhos foram abertos e eu queria mais. Através dos seus ensinamentos, agora sou capaz de entender a palavra de Deus como nunca antes. Estou aplicando a palavra à minha vida. Agora sou livre, livre para ser amado por Deus por causa da obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre para ter esperança, livre para receber e livre para vir a Jesus, mesmo quando falho. Pastor Prince, como resultado do conhecimento de Jesus e de sua maravilhosa graça, agora não tenho nenhum vício em drogas ou álcool e meus relacionamentos estão melhores do que nunca. Meu filho do meu primeiro casamento está prosperando. Minha vida de infelicidade e desespero se foi. Meu trabalho está prosperando. Meu coração mudou. Minha família aumentou. Deus abençoou Linda e a mim com gêmeos, um filho e uma filha. E sei que nosso futuro está seguro em Jesus Cristo. Tudo por causa da mensagem da graça. Aleluia. A graça de Deus tem transbordado até para a vida dos meus amigos, que agora também estão salvos e prosperando graças à maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus livros cheios de graça. Agora sou cheio do Espírito Santo e estou reinando em vida. Obrigado, Pastor Prince. Obrigado, Jesus. Que lindo testemunho e testamento do amor e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Garrett, obrigado por compartilhar e encorajar com tanto suas palavras. Amado, talvez assim como Garrett, você tenha afundado na lama da solidão, de desânimo e da autodestruição,
pelo que parece ser uma eternidade. Não desperdice mais um dia nesse lugar escuro e autodestrutivo. Em vez disso, adore aquele que abriu mão de tudo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se permitiu ser cuspido totalmente, humilhado, brutalmente espancado, perfurado com pregos pesados e pregado a uma cruz pela sua redenção. Adore-o e permita que a fragrância do seu amor e da sua graça inunde cada área da sua vida. Permita que o perfume do seu sacrifício permeie e cure cada mágoa, cada decepção e cada insegurança. Ele já pagou o preço para que você seja curado, já pagou o preço para que você seja restaurado, já pagou o preço para que você compareça com ousadia livremente perante seu trono da graça. O quanto ele o ama, ele o ama, ele o ama. Corações revelados. Iniciei este capítulo compartilhando o que aconteceu em Betânia, porque creio que o Espírito Santo quer nos mostrar os corações de diferentes pessoas ali. Betânia foi a mesma cidade onde Jesus havia ressuscitado Lázaro, que estava morto havia 4 dias, trazendo-o de volta à vida. Você sabe o que aconteceu depois que Jesus realizou aquele milagre impressionante? João 11:53 relata que daquele dia em diante, os principais sacerdotes e os fariseus conspiraram para matar Jesus. Essa foi a resposta dos líderes religiosos da época. Eles quiseram matar Jesus. Aquele que abriu olhos cegos, desatou ouvidos surdos, purificou os que tinham lepra e ressuscitou mortos. Por quê? E o que isso lhe diz sobre o que havia nos corações deles? Para ser um sumo sacerdote ou um fariseu, a pessoa devia ser um estudioso da palavra de Deus desde tenra idade e conhecer a Torá de trás para frente. Mas os líderes religiosos, que eram zelosos da lei e sabiam tudo sobre a Torá, foram exatamente aqueles que conspiraram para matar Jesus. Agora, se aproxime e ouça atentamente o que vou dizer. Eles tinham um conhecimento racional, mas não tinham um coração voltado para a pessoa de Jesus. Eles tinham todo aquele conhecimento bíblico, mas não tinham o autor da Bíblia em seus corações. Estou certo de que você já viu como, em um casamento, maridos e esposas podem usar versículos para condenar um ao outro. Por favor, não faça isso. Não use o seu conhecimento bíblico para fazer as pessoas se sentirem péssimas consigo mesmas. Era isso o que os fariseus faziam. Eles citavam o Antigo Testamento para destruir as pessoas em vez de salvá-las. Eles queriam apedrejar a mulher surpreendida em adultério, citando a lei de Moisés. Mas Jesus salvou-a convidando aquele que não tinha pecado a atirar a primeira pedra. Começando com o fariseu mais idoso, eles deixaram cair suas pedras assassinas e partiram. Sempre que você encontrar pessoas usando a Bíblia para condenar e para esmagar aqueles que falharam e que precisam de um Salvador, seu radar espiritual precisa estar em estado de alerta máximo. O conhecimento que vem da mente versus o conhecimento que vem do coração. É possível que pessoas hoje acumulem muito conhecimento mental sobre essa teologia e aquela teologia, sem, no entanto, ter nenhum conhecimento em seu coração que arda de amor e paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É possível enriquecer sua mente ou estudar sobre esta ou aquela interpretação bíblica e ainda ter um coração frio como pedra no que se refere a um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Ora, não me entenda mal, não estou dizendo que você não deva adquirir conhecimento bíblico. Se você tem acompanhado meu ministério há algum tempo, sabe que amo estudar e escavar tesouros na palavra de Deus. Estou dizendo que precisamos estudar a Bíblia não simplesmente para acumular conhecimento racional, mas para uma revelação de Jesus. Para ter um coração cheio de amor por Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. Na verdade, o verdadeiro conhecimento bíblico sobre Jesus o levará a ter um coração voltado para Ele. Não seja como os fariseus, que tinham conhecimento bíblico, mas não tinham amor pelo nosso Senhor Jesus. Quando estiver lendo a palavra de Deus, não perca de vista o autor. Quando estudar a Bíblia, estude para se alimentar da pessoa de Jesus. Alimente-se da sua beleza,
da sua graça, da sua majestade e do seu imenso amor sacrificial por você. Lemos a palavra para nos alimentarmos de Cristo. Como amo a frase alimentar-se de Cristo. Ele é o pão da vida, e quanto mais você se alimentar dele na palavra, mais será fortalecido e nutrido com sua saúde, vida e sabedoria para cada área de sua vida. Quando vir Jesus na palavra, você saberá como estimá-lo e valorizá-lo. Jesus se torna alimento de verdade para sua alma e ele lhe dá força para o serviço. A verdadeira santidade vem de contemplar Jesus. Ao contemplar o nosso Senhor, você é transformado de dentro para fora, de glória em glória. Quando você valoriza Jesus, o desejo do seu coração é apenas glorificá-lo em tudo que você pensa, diz e faz. Quando tiver um coração voltado para Jesus, tudo em sua vida, quer seja seu casamento, a criação de seus filhos ou a sua carreira, você verá que tudo se encaixa à medida que você recebe a obra consumada de Jesus. O que João registrou sobre Maria ungindo os pés de Jesus também revela muito sobre o que havia no coração de Judas Iscariotes. Quando Judas disse, por que este óleo aromático não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? A palavra de Deus nos revela. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João 12, 5 e 6. O coração de Judas estava preocupado com o dinheiro, não com o Senhor, e certamente não com os pobres. Judas tinha um coração muito ligado ao dinheiro, mas nem um pouco ligado ao nosso Senhor Jesus. Meu caro amigo, Deus não tem problema algum quanto ao fato de você ter dinheiro. Ele apenas não quer que o dinheiro possua você. O dinheiro é um bom servo, mas o mau senhor. Use o dinheiro para amar as pessoas. Não ame o dinheiro, nem use as pessoas. A palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Observe que o dinheiro em si não é a raiz do mal. É o amor ao dinheiro que é altamente destrutivo. Há uma coisa muito estranha se você só se anima quando ouve falar sobre dinheiro e a única coisa que você estuda na Bíblia é dinheiro. Não, meu amigo. Deus quer que você seja abundante, suprido, para que seja mais do que capaz de prover para a sua família, para edificar a igreja dele, para ajudar os pobres e para adorar o Senhor como Maria fez. Entretanto, permita que seu coração seja totalmente voltado para Jesus, não para acumular, guardar e juntar. O coração adorador. No relato de João 12, outro coração que é revelado a nós é o lindo coração de Maria, cheio de amor e adoração ao nosso Senhor. Ela derramou e deu seu melhor ao Senhor. Seja o que for que você faça, faça para Jesus por amor. Não é algo que passa desapercebido. As pessoas vão sentir o cheiro. Você carregará a fragrância de Cristo em todo o seu ser, e é uma fragrância de vitória e não de derrota. E você já percebeu que aquele que dá a Jesus nunca é esquecido? O que você tem em sua mão pode ser temporal, mas no instante que coloca nas mãos de Jesus, torna-se eterno. Veja o que Jesus disse sobre Maria quando a defendeu contra a acusação de Judas e de que ela havia desperdiçado o alabastro caríssimo nele. Jesus disse, deixe-a. Ela guardou isto para o dia do meu sepultamento. João 12, 7. Maria preparou Jesus para o seu sepultamento, mas somente para o momento, porque ele ressuscitaria. Mas nessas palavras, Jesus envolveu-a para sempre no doce incenso do seu louvor a ela. Hoje ainda falamos sobre o que Maria fez pelo nosso Senhor há 2000 anos e honramos sua atitude. Suas boas obras realmente têm efeito nas gerações que virão. Tem uma revelação de Jesus do tamanho de um boi. Encerrando, deixe-me compartilhar algo poderoso com você. No Antigo Testamento, a oferta queimada vinha em 3 tamanhos: muito grande, médio e pequeno. Ver Levítico 1, de 1 a 17. Os ricos levavam um boi muito caro, os de classe média um cordeiro e os pobres um par de pombos ou rolas de baixo valor. Ora, embora as ofertas fossem diferentes em tamanho,
Em termos de valor para Deus, elas eram todas iguais e aceitáveis, porque todas elas lembravam a Ele o único sacrifício definitivo e perfeito do seu Filho amado. Então, quer fosse um boi, um cordeiro ou um par de rolas, todos eles eram aceitos e mortos, e o sangue era derramado para fazer expiação pelos pecados dos ofertantes. Qual é o significado disso tudo? Os 3 sacrifícios de animais são, na verdade, metáforas do nosso apreço por Jesus e pela sua obra consumada hoje. Por exemplo, muitos cristãos têm uma revelação de Jesus do tamanho de um cordeiro. Elas sabem que Jesus é o Cordeiro de Deus e que lavou os seus pecados passados com seu sangue. Há outros cristãos que têm apenas uma revelação de Jesus do tamanho de um pombo. Eles os veem como o Filho de Deus que desceu do céu para morrer pelos pecados do homem. E, finalmente, há cristãos que têm uma revelação de Jesus e de seu sangue purificador do tamanho de um boi. O boi era o animal mais caro dos 3 sacrifícios. Portanto, esses cristãos são espiritualmente ricos, porque eles têm uma revelação grande e profunda de Jesus, do seu sangue e de como ele purificou de todos os seus pecados. Do mesmo modo que todos os 3 sacrifícios eram aceitáveis ao Senhor, nós, como os cristãos, somos todos aceitos aos seus olhos, não importando qual seja a nossa revelação e como valorizamos Jesus. Mas Deus quer que você cresça de uma revelação do seu Filho, que passe do tamanho de um pombo para o tamanho de um boi. Por que isso é tão importante? Porque tudo começa de dentro para fora. Essa riqueza espiritual interior se traduzirá em benefícios externos como paz, estabilidade, alegria, provisão e vitória. Naquele tempo, quanto mais rico se era, maior o tamanho da sua oferta. Hoje, quanto maior a sua revelação de Jesus, mais rico espiritualmente você é. Meu caro leitor, quando você valoriza Jesus, quando o adora e dá a Ele, isso gera uma transformação duradoura não apenas em sua vida. Como vimos no caso de Maria, isso também tem efeito por gerações e gerações à frente. Você terá um retorno do seu tempo gasto estudando a pessoa de Jesus e o adorando. Você experimentará uma qualidade de vida além da sua imaginação quando o Senhor Jesus estiver no centro de tudo. E é por isso que a revolução da graça tem a ver com ter um coração voltado para Jesus.